Olá a todos, muito bom dia! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao seu programa Manhãs na TV. Estamos consigo todos os dias de segunda a sexta-feira aqui na Curiacos TV. É um prazer estar consigo por toda a parte do mundo, porque estamos um bocadinho por toda a parte, não é, Sara? Norte a sul do país, estamos em toda a Europa, com o nosso satélite, não é? O nosso satélite, exatamente. O satélite espaçado. Também através da plataforma Curiacos, plataforma streaming, você consegue nos assistir por toda a parte do mundo. Um grande abraço, seja muito bem-vindo ao programa. Estamos sempre com os melhores convidados e os melhores temas só para si, que é o nosso convidado de honra que está aí desse lado. Gostamos muito da sua companhia, queremos fazer parte do seu dia e hoje nós temos um tema super interessante, muito atual e que todos nós precisamos. Sim, porque nós aqui no Manhãs de TV gostamos de abordar vários assuntos e trazemos, lá está, como a Sara falou, vários profissionais para falar dessas matérias para lhe ajudar. Se você quiser saber um bocadinho mais acerca do Manhãs, nós temos algumas das nossas entrevistas no YouTube, temos redes sociais, você irá encontrar em rodapé os contactos com que pode falar connosco para vir ao programa, se um dia quiser estar aqui ao vivo no Manhãs da TV e dar a conhecer o seu trabalho, o seu sonho, o seu projeto. E assim você faça a pesquisa antes, YouTube, redes sociais. Exatamente. E hoje nós vamos falar, conforme eu disse, de um tema super atual, muito interessante e que todas nós precisamos. Todos nós. Os homens também sim. Os homens também precisam, exatamente. E hoje nós vamos falar acerca de algo bastante interessante. E nós também vamos ser avaliados, é verdade. Será que eu e o Zé nos escolhemos bem a roupa hoje? Será que está de acordo com a nossa paleta de cores? Será que, como você está vestida, está de acordo com a sua paleta de cores? Nosso perfil, nosso caráter, não sei, porque a nossa imagem transmite algo, não é verdade? E cada vez mais se preocupam com a imagem em todas as áreas da vida, não é? Seja só para deitar o lixo fora, ou seja, para um encontro de trabalho, em qualquer fase temos de estar com uma boa imagem, ou não é? Exatamente. E para isso, quem é que nós temos hoje para falar? Hoje nós temos aqui, então, duas consultoras de imagem, na verdade. Temos aqui a Pearl Image Consulting. Elas vão estar aqui connosco para nos dar a conhecer o seu trabalho, os resultados do seu trabalho e algumas dicas super importantes para si, aqui no Manhãs da TV. Exatamente. Vamos estar à conversa com a Catarina Quinza Reis e com a Maria Afonso. Então, elas têm este projeto fantástico. Vai ser uma conversa super interessante. Se você diz assim, eu não pesco nada sobre imagem, eu não sei, será que eu precisava assim de uma ajuda? Então, olha, fique connosco neste programa, de certeza que lhe vai ajudar. Porque esta altura é boa para pescar também, porque já estamos na fase de setembro, não é? Já estamos naquela preparação dos miúdos para a escola, todas aquelas coisas, portanto também vamos ter assim algumas dicas importantes também para essas alturas. Também é uma altura em que nós também mudamos um pouquinho o guarda-roupa, porque também já vamos para uma fase um bocadinho mais fresquinha, ou não. Este tempo está uma maravilha, portanto nós conseguimos ter no mesmo mês as 4 estações do ano, mas pronto, por norma setembro também é assim, né? Pronto, está tudo bem. Portanto, em setembro geralmente é um pouquinho mais frio, mas vamos ter assim, as nossas convidadas vão nos dar umas dicas espetaculares para nós estarmos sempre lindos e maravilhosos. Nós voltamos já. Até já. Já estamos de volta, então temos connosco aqui a Catarina e a Maria. Muito bom dia, sejam bem-vindas ao programa. Bom dia. Então, se eu não me engano, a Catarina é de Almada, certo? Sim. E a Maria é de Lisboa, mas veio de Bragança, na realidade. Exatamente. Está aqui em Lisboa há quanto tempo? Há 10 anos. Então você já é Lisboa. É um bocadinho diferente de Bragança, não é? Bastante. E gosta mais do ritmo aqui de baixo ou do lado de cima? Ambos são interessantes. São diferentes, mas... E aproveita, vai lá visitando, vai Com brincar, certeza. Né? Tem o melhor dos dois mundos. Exatamente. Catarina, só a parte chata do trânsito, não é da margem sul que apanha. Mas hoje em dia compensa comprar um barco, que eu acho que consegue chegar mais rápido. Exatamente. Claro, essa sugestão. É um prazer ter-vos cá. A primeira vez que estou no Manhãs da TV. Vocês têm este projeto, que é o Pearl Image Consulting, não é verdade? Que foi criado por duas amigas, ambas consultoras de imagem, terapeutas na área do desenvolvimento pessoal também. Isso é super interessante. Como é que vocês conheceram? Nós conhecemos-nos há bastante tempo. Sim. Há cerca de 7 anos. Conhecemos-nos quando estávamos a estudar e depois acabámos por voltar a trabalhar juntas no nosso primeiro trabalho e ficámos amigas. Ou seja, já se conheciam quando estavam na formação e depois calharam no mesmo local de trabalho. Sim, sim, exatamente. Uma coincidência isso. Sem dúvida. E foi aquela conversa da amiga, preciso de ir às compras, vamos. E então aí formou-se a amizade e perceberam que dava para trabalharem juntas. Como é que surgiu este projeto? Na verdade, nós percebemos através desse trabalho que nós tínhamos mesmo muitas coisas em comum do que acharíamos. E então, em conversa sobre vontades de profissionais, desejos profissionais, nós percebemos que tínhamos visões muito parecidas.
E foi aí que começaram a surgir os projetos em conjunto e que até agora têm corrido muito bem. Maravilha. Terapeutas também são terapeutas na área do desenvolvimento pessoal, portanto, é um bocadinho mais, não é, do que ser uma consultora de imagem. É como se costuma dizer, tem o pacote todo, não é? Portanto, tem tudo completo. O que é que vocês fazem na parte do desenvolvimento pessoal da terapeuta? Então, nós, na verdade, conhecemos-nos a estudar terapia. Começámos a estudar naturopatia, que faz parte das terapias não convencionais. Ok. E mais tarde estudámos também hipnoterapia e acabámos por seguir a área da terapia também. E percebemos que seria interessante implementar esta área da terapia a outras vertentes. Sendo que a nossa paixão também era a área da moda, decidimos conjugar as duas. Ok, certíssimo. E onde é que entra esta parte do desenvolvimento aqui nesta parte da moda? Então, quando nós trabalhamos com a imagem, nós estamos a trabalhar literalmente com a parte emocional das pessoas. Então, a questão da autoestima, que era para nós algo extremamente importante, a autoestima, a percepção da autoimagem e a forma como nós projetamos essa imagem para o mundo, aliás, vocês, melhor do que nós sabem, a questão da comunicação, como é importante, então nós percebemos que utilizar a nossa imagem conjugando com a nossa parte emocional, pode ser um resultado muito interessante em termos de confiança, de autoestima. É terapêutico. Nós já tivemos aqui certeza. uma senhora que dizia que estava já com indícios de depressão e que foi através dela decidir parar um pouco e mudar o cabelo, uma maquilhagem diferente, sair com uma roupa diferente, um look diferente, que ajudou-lhe a ter uma força para ela sair daquele estado depressivo em que ela estava a entrar. Portanto, isso acaba por ser mesmo terapêutico. E o que o Zé está a dizer é algo muito interessante, porque a verdade é que nós não podemos fazer este processo muito repentinamente, porque às vezes pode ser chocante para a pessoa que já está fragilizada e de repente faz um processo de alteração de imagem muito rápido. Por isso é que esta característica que nós temos da parte terapêutica é como se conseguíssemos perceber melhor quando é que a pessoa está realmente pronta para começar a fazer essas pequenas mudanças. Não pode ser tão radical, depende das personalidades. Claro. Porque o objetivo não é só vocês prestarem um serviço de consultoria, mas que a pessoa depois, no futuro, sozinha consiga levar aquilo tudo que teve com vocês na consultoria. Daí a importância também de vocês também trabalharem bem a parte emocional da pessoa. Sem dúvida. Quando vocês já estão com este projeto já com alguns anos, sentem que as vossas clientes, tanto mulheres como homens, quando vos procuram, é mais focados no âmbito laboral ou sentimental? Eu acho que depende muito, vamos tendo das duas situações. Às vezes acontece muitas vezes mudanças de cargos profissionais e as pessoas procuram, através da imagem, transmitir outra mensagem, outra comunicação, quando são cargos mais executivos, por exemplo. Outras vezes têm a ver com questões realmente mais emocionais. Por exemplo, em trabalhos em que as pessoas têm usualmente que usar fardas, procuram explorar mais a criatividade fora então do trabalho, então procuram explorar um bocadinho mais a criatividade no guarda-roupa do dia-a-dia. Então acabamos por ter as diferentes situações em que as pessoas procuram estes tipos de serviços. Certíssimo. Vocês fazem mais para homens ou para mulheres? Mais mulheres. Temos mais procura de mulheres, sim. As mulheres são mais vaidosas, verdade seja dita. Os homens São também. diferentes. Os homens também são muito vaidosos, não seja assim. Os homens também são muito vaidosos, mas eu acho que nós, não sei, acho que pelo facto também de nós conseguirmos e sermos multifacetadas, que no fundo qualquer mulher é multifacetada, consegue fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo, acaba também por exigir um pouquinho mais. Acho que a própria mulher acaba por se exigir a ela própria um pouquinho mais. Como consegue fazer tanta coisa, também consigo mostrar um pouquinho de mim, cuidar um bocadinho de mim e daí também possivelmente seja mais também por causa disso que procuram mais as mulheres. O que é que acham? Na minha opinião, eu acredito que esteja muito relacionada também com uma questão muito inconsciente. Nós mulheres estamos programadas para ser naturalmente mais atraentes e mais bonitas. Então, acredito que seja muito essa característica, mas não sei tu, Catarina, o que é que achas? Sim, eu acho que sim. Acho que há vários fatores. Acho que há aqui fatores um bocadinho biológicos que nos fazem procurar, então, esta parte mais da aparência, mas também há fatores sociais, digamos assim. Há também uma questão social de a imagem para os homens ser ainda, às vezes, um bocadinho um tabu, explorar um bocadinho esta consultoria de imagem na parte dos homens. Então, acho que há aqui vários fatores que acabam depois de influenciar. Interessante, então, é que vocês não focam apenas no estilo ou na aparência física da pessoa. Vocês vão até o fundo da questão.
Como é que tem sido esta aventura com a Pearl Image Consulting? Como é que tem corrido até agora? Tem corrido muito bem, estamos muito felizes com os nossos progressos. Começámos a expandir também um bocadinho os nossos serviços, no sentido de termos vários serviços mais focados. Às vezes gostamos de fazer uma análise inicial para perceber qual é o foco da pessoa. Às vezes não faz sentido fazer uma consultoria com todos os serviços, nem sempre é necessário. Então acabámos por também, consoante os nossos clientes, perceber que era importante fazer esta personalização nos nossos serviços e isso ajudou-nos também a chegar cada vez mais a mais clientes e a mais público. E quais são os serviços que incluem a consultoria? Então a consultoria inclui uma análise inicial sempre. É nesta análise que nós vamos perceber o que é que a pessoa realmente está a procurar, o que é que precisa, e às vezes as pessoas vêm com uma ideia e nós acabamos por sugerir que é necessário fazer outras alterações, deixamos sempre ao critério, obviamente. Então, esta análise inicial é sempre o ponto de partida. Depois, de forma geral, tendo em conta, pensando então numa consultoria completa, vamos fazer uma análise de cor, vamos fazer análise de estilo, análise de biotipo, que tem relacionado com o tipo de corpo que então tem, para depois escolhermos as peças adequadas. Com estas análises feitas, nós podemos passar para o guarda-roupa, analisamos o guarda-roupa, vemos quais são as peças que já não fazem sentido, quais é que são necessárias serem adquiridas e aí vamos para o personal shopping, que basicamente nós vamos às compras com os nossos clientes. Essa que deve ser a parte espetacular. Essa que deve ser a melhor. Exatamente. Eu tenho também a minha personal shopper, que é a mulher. Eu não saio de casa para É fazer compras sempre. sem Então, nesta parte é uma parte divertida, que vamos às compras com os nossos clientes, já temos uma lista feita, já temos objetivos definidos e depois voltamos para fazer looks e no final a parte da consultoria inclui sempre um portfólio com todo o processo descrito, com sugestões também sobre maquilhagem, sobre cabelo, sobre etiqueta, se for necessário, depende sempre de qual é o objetivo final do cliente. E qual é o feedback que ele Porquê que é vos dá? preciso a etiqueta? Aqui a etiqueta é importante, principalmente. Depende sempre dos contextos. Pois é. Depende sempre dos contextos. E muitas vezes as pessoas procuram-nos também para contextos profissionais. E a etiqueta é necessária em qualquer contexto, não é? Mas especialmente quando estamos a fazer uma mudança de vida que é importante, é necessário nós nos sabemos comportar. E a etiqueta na roupa também é importante, porque nem toda a roupa é adequada para todos os locais e para todas as situações. Então a etiqueta ajuda-nos não só a adequar o nosso comportamento, mas também a forma como nós nos vestimos para conseguirmos chegar àquele público que temos à nossa volta. E muitas vezes a roupa que nós temos também quase que nos obriga a um certo tipo de comportamento e de etiqueta, não é? Acaba por nos obrigar, se nós estivermos vestidos numa situação mais elegante, num evento mais elegante, nós temos que ter uma postura um bocadinho diferente, não é? Portanto, mesma forma como nos sentamos, como conversamos, como usamos as mãos, portanto, tudo isso vocês também acabam por ajudar as pessoas. Sim, nós acabamos também por trabalhar um bocadinho a linguagem corporal, porque o impacto que a imagem tem é a linguagem não verbal. Então nós também temos muita atenção na questão da linguagem não verbal, porque às vezes nós até estamos a tentar transmitir uma imagem com a roupa que temos, mas a nossa linguagem corporal não corresponde. Então às vezes estamos vestidos de uma forma muito confiante, mas então não estamos muito confiantes na forma como nós abordamos ou como gesticulamos. Então também trabalhamos um bocadinho essa parte, inclusive a voz também, com os nossos clientes. Depende sempre muito do objetivo do cliente, o que é que ele pretende com a consultoria de imagem. Porquê da voz? Porque a voz também é importante, a forma como ela é colocada, como é que ela é expressada. Por exemplo, vocês que são comunicadores, melhor do que ninguém sabem como é importante a questão da voz, mas, por exemplo, há pessoas que têm um bocadinho mais timidez ou dificuldade de projeção da voz e às vezes vão falar sobre um tema ou têm um trabalho que exige por exemplo, reuniões importantes e às vezes a informação não verbal que é passada é que se calhar a pessoa está insegura e pode nem ser o caso. Às vezes é só uma questão de projeção vocal. Então, trabalhamos um bocadinho nesse sentido também, para que essa informação passe da forma correta, como nós queremos passar. Portanto, o vosso serviço é o que se diz, é mesmo completo. Portanto, É muito vai completo. às áreas Bom, ao todas. fundo da É questão. muito Sim. E é uma área que não é fácil de lidar. Já tivemos aqui o Speak and Lead, né, que são o número 1 em comunicação em Portugal. E estávamos aqui a falar, então eu às vezes eu fico nervosa quando falo com as pessoas, depois é os seus pés. Mas pés, sim, você não está bem apoiado e não sei o quê. E deu aqui uma explicação, ou seja, mas isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa veste-se toda a rigor, mas, por exemplo, chega ao pé daquela dama, aquela senhora linda, maravilhosa que está lá ao fundo do bar, quer comunicar e não sai nada. Não sai Pronto. nada.
E ela ia assustar as senhoras. Pronto. Mas não é só por causa disso. Não. Mas como é que tem sido então a transformação? Falem-nos do feedback que as pessoas dão, o antes e o após os serviços da Pearl. Então, as pessoas normalmente relatam mais confiança, mais autoestima. Estas são as mudanças, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, porque às vezes é difícil nós separarmos, não é? Se quando estamos com algum problema, por exemplo, a nível pessoal, influenciamos o profissional e vice-versa. Então, de forma geral, as pessoas relatam mais esta confiança, porque, obviamente, quando nos sentimos também mais bonitos, quando nos sentimos mais adequados ao contexto, acabamos por sentir mais confiança e também mais força para alcançarmos os nossos objetivos. E qual é que é a missão da Pearl? Acham que os testemunhos que eles vos dão vão de acordo com a missão que vocês, a missão, o objetivo que vocês têm? Sim, com certeza. Com certeza. Sim. Maravilha. Acho que agora nós vamos ter assim um momento de consultoria, não é? Um gatinho, um passarinho, como disse-me aqui no jardim. Eu ouvi dizer, sim, mas primeiro a gente temos que fazer uma pergunta. Ah, é? É. Então qual é? Temos que fazer uma pergunta. Nós estamos bem ou não? Estou muito bem. Muito com certeza. A sério? Sério. Acertamos nas coisas. Eu acho que nós... Sabes que já fazendo uns aninhos disto, a gente não consegue. É sempre um risco para Eu nós. hoje não vim de fato, porque eu estou... Está calor. Consultoras de imagem, eu fico logo a pensar, será que a roupa que eu escolhi hoje estou bem? Porque pronto, é diferente, né? A gente fica sempre ali com um bocadinho de receio, que é normal. Mas é extremamente importante nós sabermos quais são as cores que nos ficam bem. Todas as cores nos ficam bem. Vocês acham que todas as cores nos ficam bem? Nem todas as cores nos ficam bem. Pode ser sincero. Fala a verdade que o pessoal está habituado. Então, nós temos o nosso tom de pele, não é? O nosso tom, o nosso subtom, a nossa luminosidade, profundidade, todas estas questões vão influenciar quais são as cores que nos ficam melhores, consoante a nossa harmonia. Não significa que nós tenhamos que seguir sempre estas cores, mas estas serão as cores que vão realçar mais a nossa beleza natural. Então, existe sempre uma paleta de cores que será a mais ideal e, claro, que dentro desta paleta de cores, depois os clientes têm cores favoritas, podemos ajudá-los a fazer combinações. Às vezes, quando na paleta de cores não está um preto, podemos dar algumas dicas, por exemplo, como inserir preto nas roupas para ficar mais harmónico. Nem sempre as nossas cores favoritas estão lá, mas a maior parte das vezes estão, porque nós vamos falar um bocadinho depois do que é que são tons quentes e frios, e dentro das diversas cores vamos ter uma variante de quentes e frios de diversas cores. Por isso, acaba por ser também bastante versátil e depois ajuda-nos a fazer as compras certas. Será que essa paleta de cores também tem a ver com a nossa idade, com a nossa maneira de ser? Isso tudo faz influência na nossa paleta de cores? Sou solteira. De forma geral, não influencia com a idade, de forma geral não altera. Às vezes nós podemos alterar, por exemplo, se tivermos uma paleta de cores quente, podemos alterar, nós depois vamos ver que existem vários tipos de paletas quentes, podemos alterar um bocadinho dentro daquelas paletas, pintarmos o cabelo de uma cor, pode haver umas pequenas alterações, mas de forma geral não vai haver alterações no sentido de ter uma paleta quente para se tornar fria, serão alterações muito fortes. Nesse sentido, não. Mas estas pequenas alterações podem acontecer. Ok. Então eu que entro em contato com a Pearl e quero começar a usufruir dos vossos serviços, né, de consultoria, como é que tudo começaria para mim? Como é que seria o início? Então, começaria com uma sessão de avaliação. Ok, em que vocês iam pesquisar toda a minha vida, todos os meus segredos ocultos. Senhor. Seria bastante personalizado, iríamos bastante ao ponto. Isso Ok. Pronto, então já fico mais... Sim. E depois, a partir daí, passaríamos já então a vocês, mediante as informações que vocês têm, a minha profissão, o meu dia-a-dia, vocês começariam a ver a paleta de cores, iam já por aí? Analisamos primeiro, a primeira reunião é essencialmente para o conhecermos, ou seja, nós temos que perceber quem é o Zé, de verdade, quem é o Zé que está à nossa frente e o que é que ele procura. A partir daí, nós fazemos o levantamento, eu e a Catarina discutimos aquele caso e depois fazemos um plano, ou seja, nós próprios criamos uma estratégia e apresentamos ao Zé para ver se o Zé concorda com aquela estratégia e se faz sentido para si, aquilo que nós avaliamos, nós vamos justificar porque é que criámos a estratégia daquela forma. A partir daí, com o seu consentimento, avançamos. Ok, então a partir daí já vem de todas as cores, shopping, na verdade, já vem, a partir daí já entra tudo. Maravilha. Entra os serviços todos. Transformação da pessoa, em quanto tempo é que ocorre, na vossa opinião? Se for uma consultoria completa, com todos os serviços, poderá demorar um mês, claro, espaçado, sessões espaçadas. Às vezes os clientes não têm tanta disponibilidade, acaba por durar 2 meses, quando não existe tanta disponibilidade, mas é possível fazê-la num mês.
Certíssimo. Boa. Portanto, acabam por fazer uma criação de hábitos, não é? Para as pessoas, para elas conseguirem. E vamos então dar início à parte da coloração, não é? Vamos. Pronto, então, Zé, o que é que tu achas? Queres que eu comece por ti? Pode ser, para mim dizem que Ficarias nas minhas já mãos, fico eu já fazia- despachado, eu sim, não há fazia-te a problema. avaliação da coloração, É como ir é para a vacina, vai, fico já despachado. Sim. Estou a brincar. Então, o que é que vai acontecer aqui? Explica lá em casa. Então, nós vamos ver aqui a Catarina e a Maria, elas vão nos mostrar como é que se faz uma coloração, não é? E os termos técnicos e essas coisas elas vão explicar melhor que ninguém, porque elas é que são os profissionais em relação a isso, mas para si que está lá em casa, espero que o programa esteja a ser do seu agrado e que aprenda e que tire estas dúvidas, portanto as dúvidas também que vão surgindo, com certeza também nós vamos conseguindo também ajudar, não é? Porque você pensa e a gente aqui diz deste lado, Mas não, nada disso. Nada substitui você procurar as profissionais, Exatamente, ok? Vocês podem ter exatamente. algumas noções, algumas dicas que já foram dando, mas nada se compara ao serviço de consultoria e da primeira abordagem que vocês têm com ela. Ok? Tirar as dicas, está com muita atenção porque vai ser muito bom. Então, acho que podemos começar. Então, a Maria vai ser a primeira, pelos vistos? Pronto, ok, esteja à vontade. Então. Maria, já está aqui do seu lado. Obrigada. Então Como é que vamos começamos, fazer uma declaração pessoal a Maria. Vou só dar a indicação que numa situação real será indicado que a cliente não traga maquilhagem. Ok. E em caso do cabelo estar pintado, teremos que prender o cabelo para esconder a cor do cabelo, em caso de cabelos pintados, porque nós queremos ver a verdadeira cor, cores ideais, Mais natural. não influenciando a cor do cabelo. Pronto. Então, em situação natural, vamos supor que faríamos isto. E a primeira coisa que nós vamos avaliar é o subtom da pele da Maria, ou seja, como nós já falámos, se é quente ou se é frio. E como é que nós sabemos se o subtom é quente ou se é frio? As peles mais quentes têm mais pigmento amarelado e as peles mais frias vão ter mais pigmento azulado. E depois isto vai ser importante para definir as segundas etapas da coloração. Então começamos com 2 tecidos. Vamos ter aqui um tecido deles será quente, o primeiro é quente, que é um verde assim mais com pigmento amarelado, e depois temos um verde com pigmento mais azulado. Claro. Então a primeira coisa que nós faríamos, se estivéssemos com o cliente numa sessão de coloração pessoal, temos um espelho à frente para que o cliente possa ver e vamos avaliar, perceber se altera a tonalidade da pele, se ficam mais visíveis as olheiras, se não ficam. Pronto. Então começamos com o tom quente e passamos para o tom frio. Eu acho que é o tom quente. Acho eu. É, não é? É o tom quente. Também acho que sim. É engraçado porque vê-se logo a diferença no rosto. Dá um tchanã. É muito giro. Sem dúvida. Maravilha. Então, a partir daí, dos verdes, já sabemos qual é que Que é o combina mais. quente. E agora vamos para as outras cores, então. Depois nós fazemos sempre mais do que um teste para testar a temperatura, para ter a certeza, porque algumas peles são mais neutras, então podem ter tendência para mais umas cores, outras para outras, não podem ficar ali no intermédio. Por isso testamos também outra vez com outras cores. Aqui vamos ter um vermelho e um rosa. O vermelho é quente, o rosa é frio. É o quente. O quente. Sem dúvida. Sim, fica logo outra coisa. Então, se a pessoa tem o subtom dela é mais favorável para o quente, então todas as peças lá está com essa pigmentação amarelada combinam mais com a pessoa. Aqui ficamos já com a indicação que as peças serão mais quentes, ou seja, todas as cores normalmente são mais os vermelhos, os amarelos, os cor de laranjas, os verdes mais vivos, são cores naturalmente mais vivas, são então os castanhados também, são então cores que idealmente ficarão melhores na Maria. Mas existem 12 paletas, então 6 delas são quentes, nós temos que perceber qual destas paletas será a paleta da Maria. Ok, certíssimo. Queres apostar quanto que a minha é fria? minha paleta de cores é fria. E a tua deve ser quente também. Estou cá com um feeling. Estás com um feeling? Se for, eu vou fazer parceria aqui com o espelho. Então, a segunda etapa seria avaliar o contraste e a profundidade da Maria. O que é o contraste? É a diferença entre a nossa tonalidade da pele e a tonalidade do cabelo. Okay. Então, significa que podemos ter médio contraste, alto contraste ou baixo contraste. Olhando para a Maria, eu percebo logo que ela tem um médio contraste. Se tivesse, por exemplo, o cabelo escuro, preto, teria um alto contraste. Se tivesse o cabelo loiro, seria então um baixo contraste.
porque a diferença então para a pele seria mais baixa. Ok. Então nós já ficamos com a indicação que as cores que vão ficar melhores serão cores de médio contraste, mas mesmo assim vamos avaliar. Então aqui teremos tons quentes, já decidimos que é quente, então continuamos com o quente e vamos então pegar em 3 cores de contrastes diferentes, mais escuro, médio e claro, e vamos ver então quais é que ficam melhor na Maria. Então aqui temos o mais escuro. Hoje é a Maria que está a ser analisada. Televisão nacional e internacional, Maria. O médio e o claro. Médio? Médio, o que é que tu achas? Médio? Acho escuro. Normalmente, neste tipo de teste, nós escolhemos sempre 2 que ficam bem, não é? Então, aqui no caso da Maria, seria o escuro e o médio. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Acho que a gente, afinal, Aprendemos alguma coisa. tantos anos no Manhãs da TV, a receber consultores de imagem, estamos a aprender alguma coisa. Então, aqui no caso da Maria, temos o escuro e o médio, sendo as cores ideais. Normalmente escolhemos sempre 2, porque as paletas, os clientes gostam de cores mais claras e gostam de cores mais escuras, então ajuda-nos Os também. portugueses, eles gostam muito de tons frios, não é? E se calhar, para alguns, percebemos que não é, se calhar, o mais indicado. Sim, Nós e às somos vezes muito discretos, não é? nós temos a tendência de achar que peles claras são frias e peles mais escuras são quentes, mas não é verdade. Exato. Não é verdade. Então, a seguir, vamos avaliar a luminosidade da pele da Maria e do cabelo da Maria, que nos dá, então, a indicação que tipo de cores serão ideais. Então, a luminosidade tem a ver com o brilho da pele, com o brilho dos olhos, com o brilho do cabelo, ajuda-nos, então, a perceber estes aspectos. E o que é que acontece? Aqui temos 2 cor de laranja. Um cor de laranja é um cor de laranja que tem mais cinza na base e este não tem cinza na base, por isso tem mais luminosidade, o segundo tem menos. Ok. Agora a questão é mais luminosidade ou menos? Temos este com mais, este com menos. Acho que é o mais. Vai, Sara. Não sei. Acho que fiquei mais neste. Não sei. Eu aposto no Podemos- primeiro, pronto. É o mais, no caso da Maria. É o mais. Sim. Estás a ver? Mas também não fica mal de todo. Não fica, Ficar não. ali. Porque aqui já estamos dentro dos quentes, já fizemos vários testes, então Também a luz do estúdio ajuda ou vocês têm que ter outro tipo de luz? idealmente temos outro tipo de luz. Ok. Teremos então uma luz própria a apontar diretamente para a cara da Maria com a quantidade de luz certa para não termos erros. Se tem um espaço adequado, então, para quando vão fazer estes Sim, testes. sim. É mais pensado para a televisão. Pronto, então vamos avaliar uma questão que as senhoras gostam muito também de saber se lhes ficam melhor os prateados ou os dourados. Então temos 2 tecidos para avaliar isto especificamente. Apesar da Maria ser quente, não quer dizer que ela não fique totalmente, não fique bem também com prateados. Algumas paletas aguentam os 2. Ok. Então aqui temos o prateado e depois vamos ver o dourado. Espera. Dourado. E depois, na parte final, nós gostamos sempre de avaliar os neutros, porque todos nós gostamos, por exemplo, no inverno, de comprar um casaco e não sabemos se devemos de comprar preto, se devemos de comprar castanho, se devemos de comprar, então, o navy, que é este azulado. Então, isto ajuda-nos a testar os neutros para perceber quais serão as cores ideais de neutros. Então, estes serão os neutros escuros que vamos testar. Temos o acastanhado, o preto e o azul. Eu gosto do azul. Acho que o castanho também fica bem. O preto não. A que fica melhor na Maria, mais harmónico, será então o castanho. Castanho. Ela está a fazer bem, Maria. Está. Olha, tratar com miminho. Olha que é amiga, mas neste caso você está a receber consultoria. Ela tem que ser profissional. Então, a seguir, vamos testar os neutros médios. Vamos ter um camel e um cinza. Os neutros médios acabam para... vão servir depois para quê? Para fazer os... Os neutros médios, às vezes, pode ser também para alguns acessórios que nós compramos, casacos, alguma peça de roupa. Às vezes, se estamos mais indecisos entre cinzas e camels, às vezes no inverno é mais fácil de ver isto quando queremos comprar um sobretudo e não sabemos qual é a cor ideal. Então, estes neutros ajudam-nos a perceber quais serão aqueles que nos ficam melhor.
Então aqui temos o camel e o cinza. Mais desse. O certo? camel Gostaste do cinza? Isto é do cinza. é o camel. É o camel? Pronto, olha. Afinal ainda tenho que aprender É o umas camel coisinhas. porque a Maria é quente, de subtom, então o camel é quente, então naturalmente o camel fica melhor. E depois a última teste que nós fazemos é então avaliar os neutros claros. Então este aqui, sequer não dá para ver muita diferença, mas isto é um pérola Ok. e este aqui é um branco. Acho que depois ali na câmara conseguem perceber. Eu acho que é o pérola. O branco também não fica muito mal. Não ficam mal os dois, ficam bem, mas o pérola acaba por ficar um bocadinho mais harmónico na Maria. A Maria é um outono quente. Temos então Quente mesmo. várias paletas, temos no total 12, dividem-se em 4 estações, o que significa que temos 3 paletas para cada estação e, neste caso, então, a Maria é um outono quente. Ok, certíssimo. Maravilha. Muito obrigado. Portanto, acabamos por conseguir perceber que tipo de tons é que nós podemos usar em todos os acessórios. Exatamente. Isso também inclui os tons que nós podemos usar para o cabelo também? Exatamente, sim. Quando nós analisamos, e se o cliente quiser fazer alteração na cor do cabelo, podemos dar indicações de quais serão as cores mais indicadas, então, para, segundo a paleta do cliente. Boa. Certíssimo. O que é que vocês estão a achar destas dicas? Estão a gostar? Eu acho que vocês agora poderiam ir às redes sociais, ok? Tanto das nossas como das nossas convidadas. Daqui a Exatamente. bocadinho vão deixar para vocês. E vocês dizerem o que é que acharam do programa e se estas dicas foram de acordo com algumas das dúvidas que vocês tinham. Exatamente, porque é importante este tipo de avaliação para nós também conseguirmos perceber o que é que nos fica melhor. E também para nos ajudar quando nós precisamos de ir a fazer compras, não é? Exatamente. Comprar uma peça ou tratar de alguma coisa, algum acessório que nós queiramos, é sempre muito mais fácil nós percebemos quando nós percebemos o tipo de tom de pele que nós temos, não é? E aquilo que nos fica bem. Porquê? Porque você tem que estar sempre linda e maravilhosa em qualquer situação. Linda e maravilhosa nem que também. seja para ir despejar o lixo. Sabe que as mulheres ucranianas não saem de casa para pôr lixo sem estarem maquiadas. Nunca se sabe se não vai aparecer o grande amor da vida delas no caminho do lixo. Pode estar um homem, como tem que ser também, deitar o lixo fora e encontram-se e é amor à primeira vista. Pode ser. Mas, lá está, voltando a tocar aqui o nosso no Zé, vocês sabem, assunto. né? Não, mas é verdade, elas não saem de casa sem estar todas maquiadas. Eu acho que é importante. Não quer dizer que, se você não gosta de estar maquilhada, se você não gosta de estar com muita maquiagem, ou pouca maquiagem, ou nenhuma, você deve estar conforme você se sente bem. Porque, Exato. no fundo, quem vai andar é você. Portanto, você tem que estar conforme você acha que se sente bem. Mas, quando nós ouvimos conselhos de profissionais que estão na área, é sempre importante nós escutarmos e também termos a mente aberta para também perceber novas coisas, porque muitas vezes nós temos uma ideia muito fixa daquilo que nós queremos e daquilo que nós gostamos. E, por vezes, não é bem aquilo que nos fica bem. Por isso é que nós recorremos sempre a profissionais. Profissionais têm o olho de mestre, sabe o que é isso? Exatamente. Quem, por exemplo, na construção civil, há sempre um que é o mestre porque tem ali o olho bem treinado. Isso está torto. Não, está bom, não está nada, está torto e está mesmo. Exatamente. Então os nossos profissionais já têm este olho de mestre para lhe ajudarem, não é verdade? E será que todas as roupas lhe ficam bem em todos os tipos de corpos? Oh. Nós vamos ver o que é que as nossas queridas convidadas nos vão Agora é a Maria que vai entrar em ação, Ora não é bem, verdade? agora é a Maria. Maria, o que é que vamos ter agora, então? Bom, então nós trouxemos aqui algumas ideias de peças de roupa e queria só fazer aqui um apontamento interessante que o Zé falou sobre a questão do olho de mestre. É mesmo muito importante a forma como nós analisamos e olhamos para conseguir tomar boas decisões na hora de comprar as nossas peças. Então, por isso é que a consultoria também é tão importante, para além de nos ajudar a sermos melhores gestores na forma como compramos. É comprar melhor e de uma forma mais inteligente. Ok, certíssimo. Então, trouxemos aqui algumas ideias, não temos muitas cores. Aproveito para explicar, por exemplo, que estas duas peças são duas peças de tom frio. Esta peça aqui, por exemplo, é uma peça de tom quente e nós, à partida, quando observamos, percebemos logo essa diferença na coloração. O que é importante aqui nas peças de roupa? É falar um bocadinho dos estilos e nós fazemos essa avaliação na nossa consultoria de imagem, que é perceber qual é o estilo da pessoa. A pessoa tem que se conhecer e perceber qual é a identidade de estilo que ela tem. Ou seja, todos nós nos identificamos mais ou menos com determinados estilos e com determinadas pessoas. Então nós fazemos uma análise para perceber
aonde é que a pessoa se identifica mais, ou melhor. E existem 7 estilos universais. Estes 7 estilos é uma teoria que foi lançada por Alison Person, que é uma americana que escreveu um livro sobre Style Source. E esses 7 estilos, eles têm uma espécie de umas características específicas. Temos o estilo clássico, que à partida nós falando, nós conseguimos logo ter uma percepção, o estilo clássico, o estilo dramático, o estilo romântico, um bocadinho mais feminino. Temos o estilo sensual, que valoriza muito mais o corpo, por exemplo, da mulher ou também do homem. Temos um estilo natural para pessoas mais casuais, que gostam de usar mais ténis, gostam de usar gangas. Então, nós precisamos de enquadrar a pessoa nesses entre 2 a 3 estilos, mais ou menos. 2 a 3 estilos é mais ou menos o que a pessoa tem no seu guarda-roupa. E para isso nós precisamos de a conhecer. Nós precisamos de perceber quem é a pessoa que está ali, quais são os gostos, qual é o tipo de personalidade, extrovertida, introvertida, tudo isso nos vai dizer muito sobre a pessoa. E depois é a forma como nós coordenamos as peças. Então, às vezes, nós temos no nosso guarda-roupa muitas peças difíceis de coordenar. Então, o que é que nós principalmente damos atenção? A tudo o que seja no início mais básico, ou seja, todos nós percebemos que uma calça preta é algo que é necessário, mas existem muitos tipos de calças pretas. Há calças pretas mais casuais, há calças pretas, por exemplo, como esta, que é uma calça que já tem pinça, já traz um bocadinho da parte da formalidade. Podíamos ter uma pessoa, por exemplo, com um estilo mais criativo, que se calhar não gosta tanto de formalidade, porque são muito mais originais. Então, colocar uma calça, se calhar, muito formal numa pessoa muito criativa pode não resultar bem. Mas se colocarmos uma calça formal numa pessoa criativa com uma peça na parte de cima muito mais original, se calhar vai funcionar. Então, uma fusão. exatamente. Tem que haver esta fusão da personalidade da pessoa. O que é que importa aqui na questão dos estilos? É que, para nós, para o nosso cérebro, em termos cerebrais, o objetivo é harmonia. Nós depois vamos colocar também umas imagens, uma imagem mais caótica e uma imagem mais equilibrada. Para o nosso cérebro, nós buscamos naturalmente a harmonia. Por isso é que nós gostamos de coisas bonitas. Por mais que achemos que é futilidade, e estávamos a conversar com a Sara no início, que não é nada fútil a questão da beleza, porque é uma questão cerebral. Nós precisamos da harmonia para nos sentirmos calmos. Todos nós percebemos que quando observamos uma imagem caótica ou destruidora, nos causa emocionalmente uma sensação de mal-estar. Nós queremos fugir daquela imagem. Então, quando nós estamos vestidos de uma forma harmónica, isso traz a sensação de beleza e bem-estar e calma. Por isso nós confiamos mais em pessoas que estão mais harmonicamente vestidas. Não é que estão bem ou mal vestidas, é harmonicamente vestidas. Que é o que a Catarina traz aqui com a parte das cores. Não existem cores certas ou erradas, existe a harmonia para aquela pessoa, porque a imagem que aquela pessoa nos vai passar é de equilíbrio. E é essa sensação que nós gostamos de ter. Nós não gostamos do caos. Então, cerebralmente, é importante nós darmos atenção aos detalhes. O nosso cérebro, ele só vê linhas, volume e formas. Então, quando o cérebro percepciona a beleza, ele aqui vai observar, por exemplo, as linhas retas. Ele detecta a linha reta. Linhas retas são linhas mais masculinas, né? Linhas arredondadas são linhas mais femininas. Então, quando olhamos para uma peça, esta tem uma cor, por exemplo, mais feminina, que é mais clara, mas depois tem as pregas que lhe trazem, as pregas alongadas, que lhe trazem a parte da estrutura masculina. Contudo, ela é fluida. Então também tem a feminilidade. Então podemos dizer que esta peça é uma peça particularmente feminina. E nós não percebemos porque é que achamos isso, mas todos nós olhamos para a peça e percebemos que ela é mais feminina, não é? Se nós observarmos, por exemplo, um blazer, como este aqui, o blazer tem linhas muito retas e há vários tipos de blazers. A parte, tanto que o blazer vem do guarda-roupa masculino e que nós, mulheres, adotamos como uma peça feminina. Então, reparem como há linhas verticais. Claro que no ambiente de trabalho profissional, optar por um blazer é interessante, porque isso vai passar uma imagem de postura, de confiança, de assertividade, de saber o que estamos a dizer. Não é o suficiente, obviamente, mas ajuda na forma de comunicação, ok? Já agora, este blazer, em termos de coloração, é um branco frio, pelo que me parece. Não consigo perceber tão bem, mas parece um branco frio. Então não fica
tão harmónico em pessoas quentes, como é o meu caso e o da Catarina, que também é quente. É este olho de mestre que nós estamos a falar neste preciso momento, não é? E é um treino. Por exemplo, nós temos esta camisa, que também é uma camisa mais feminina. Reparem como ela é mais aqui nas mangas, ela tem o detalhe mais abaulado, então ela tem toda uma suavidade mais acetinada. Então nós percebemos que esta é uma camisa mais feminina. Mas se olharmos para a camisa, por exemplo, que eu tenho vestida, ela já puxa um bocadinho mais para uma masculina, para uma camisa mais masculina, linhas ligeiramente mais retas, certo? Então, na hora de escolher, qual é o objetivo? Vocês tentam fazer com que os vossos clientes percebam essa diferença? Sim. Para depois dos vossos serviços, E eles onde também usar, consigam ter não uma é? noção. Qual é o objetivo? É onde é que eu penso usar? Em que estilo é que eu penso sei lá, no meu trabalho mais formal, numa saída? Portanto, eu tenho que saber adequar a roupa à ocasião que eu vou... O que é que eu quero transmitir naquele momento? Nós ensinamos também os nossos clientes, por exemplo, a analisar uma etiqueta da roupa, que é tão importante. Como é que nós vamos cuidar das nossas peças? Há peças que exigem um bocadinho mais de cuidado do que outras. Há peças, dependendo do tipo de tecido, não podem ser lavadas de uma determinada forma. Então, é todo um autocuidado que a pessoa aprende, porque a pessoa literalmente está a cuidar dela mesma, né? Porque é a imagem que ela passa. Então, essa parte nós também trabalhamos um bocadinho com o cliente, como cuidar da peça, avaliar se a peça tem um bom corte, porque às vezes é nos acabamentos que nós observamos se a peça tem um bom acabamento, se as costuras estão bem feitas, se ela é assimétrica ou não, qual é o tipo de tecido, um tecido de melhor qualidade, menor qualidade. Mas isso depende muito também qual o objetivo do cliente, por isso é que é tão personalizado. Mas vocês não chegam apenas lá, olha, isto fica bem, isto não fica. Não, vocês dão mesmo uma escola, por assim dizer, Sim. aos vossos clientes. Se o cliente pretender isso, às vezes o cliente já pode ter essa bagagem e pode pedir só uma orientação. E então nós trabalhamos nesse sentido. Mas quando não tem essa informação já de base, nós explicamos o porquê daquela peça ser, porque nós precisamos treinar o olho do cliente para que o cliente depois consiga fazer esse trabalho sozinho. Okay, espetacular. Por exemplo, esta peça é uma peça também naturalmente feminina, uma cor mais fria, que é um tom mais ameixa ou berinjela, naturalmente mais feminina, com este detalhe, ou seja, todos estes detalhes puxam mais para um feminino, para uma suavidade, para uma delicadeza, enquanto linhas mais retas, pinçadas, puxam mais para um lado mais formal, mais assertivo, mais confiante. Mas aí, por exemplo, dava para fazer uma combinação desse estilo, por exemplo, Sim. com uma das... Por exemplo, com esta calça, que apesar de tudo, ela é arredondada, então ela também puxa aqui para um lado feminino, certo? Mas nós podemos conjugar perfeitamente estas duas peças e traz equilíbrio, traz feminilidade, mas também traz sofisticação. Então, no fundo, o nosso objetivo é trazer a elegância, mesmo quando há peças um bocadinho menos formais. Por acaso não trouxemos peças assim menos formais, não trouxemos gangas. Mas numa próxima situação talvez traremos, mas trazer essa elegância, porque o objetivo é a harmonia. Uma peça isolada não faz o estilo nem o look. Okay. Tem que ser um conjunto, inclusive dos acessórios, neste caso, que nós trouxemos alguns sapatos. Por exemplo, os sapatos stiletto, que toda a gente conhece, são sapatos que naturalmente trazem sofisticação e elegância. Um bocadinho de salto traz sempre esse lado de sofisticação e elegância. É sempre bom optar por sapatos em tons nude, mas, por exemplo, este é um tom nude ligeiramente mais claro. Então, às vezes, é preciso um tom nude um bocadinho mais da cor do tom da pessoa. Isso é muito interessante, porque alonga a silhueta da pessoa, se esse for o objetivo. Como a Sara falou sobre os biotipos, nós temos vários biotipos, então há pessoas que gostam de dar prevalência à zona do busto, outras pessoas gostam de dar prevalência à zona da anca. Então nós temos que ter tudo isso em atenção na hora de fazer depois o personal shopping, que é bem desafiante. Essa parte deve ser muito interessante. Primeiro, depois vocês já terem todo o background e toda a informação necessária, então fica tudo muito mais fácil na hora da compra. Exatamente. Mais rápido também, prático. E o próprio cliente, ao longo da consultoria, já começa a ter também uma percepção, porque como começa a conhecer-se melhor, começa a perceber o porquê de gostar de mais de umas peças do que outras e começa a ganhar
esse olho de mestre que o Zé falou para conseguir fazer boas escolhas. Certíssimo. Neste caso, vocês têm aqui este vestido, que eu acho que é lindíssimo, este verde. Este é um tom frio. Frio, sim. E aqui poderíamos usar com, por exemplo, um sapato aí que ficasse bem. Seria, por exemplo, um nude, seria o aconselhável? Podemos Sim, colocar um nude, mas também podemos colocar um metalizado, uma sandália metalizada. Depende se usaríamos este vestido para uma situação de dia ou de noite. Tudo isso influencia. Como é um vestido mais longo, puxa-nos um pouco mais para o noturno, não é? Vestidos ligeiramente mais curtos puxa-nos mais um bocadinho para o dia, não é? Depende muito da ocasião e da situação, mas os metalizados também ficariam muito bem. Ou para estilos criativos, que puxa aqui um bocadinho na Sara, que nota-se que gosta de cor e cor vibrante, podemos utilizar uma cor, por exemplo, complementar, ou uma cor oposta complementar, como, por exemplo, um alaranjado, um amarelo. Amarelo, sabe? Vai ficar aqui, assim, Amarelo. um contraste forte, mas que para pessoas mais criativas vai trazer aqui estilo, vai trazer aquela personalidade ao look. Então, só o vestido sozinho não faz muito, mas a pessoa é que faz o estilo. Uma coisa também importante mencionar é que quando as pessoas querem adquirir estes serviços, as roupas não têm que necessariamente ser marcas muito caras. Antigamente, quando se falava em personal shopping, pensava-se, isso é quem vai comprar Louis Vuitton, Gucci. Não necessariamente, lá está personalizado de acordo com as capacidades de cada pessoa. Portanto, Isso. é aberto para qualquer pessoa pode usufruir desses serviços nos dias de hoje. Exatamente. Eu e a Catarina temos por hábito de visitar vários tipos de lojas, seja de lojas de luxo, semi-luxo ou lojas até mais fast fashion, porque depende muito do orçamento do cliente e do que o cliente está disposto realmente a investir, porque às vezes o cliente não está disposto a investir um determinado valor, outras vezes está. E às vezes até quer investir, por exemplo, na sua primeira mala de luxo. Então é interessante. O que é que seria interessante observar na primeira mala de luxo que aquele cliente quer investir? Porque é um investimento, é um valor um pouco mais elevado. Então é interessante observar todo o acabamento da mala, da peça, a marca em si, se há uma identificação com a marca. Então tudo isso é importante. Depende muito do cliente. Certíssimo. Maravilha. Mesmo a parte da escolha das malas também é muito importante, porque ela acaba por dar ali aquele toque ao look, não é? Sem dúvida. As malas, os acessórios como a joalharia, os óculos que nós escolhemos, tudo isso é importante na forma como nós vamos expressar toda a combinação da imagem. Então, quando escolhemos uma mala, principalmente uma mala que tenha um investimento maior, é muito importante analisar o tipo de pele, se é em pele ou não, se vai ser uma pele sintética ou não, tudo isso é muito importante. Se é uma cor neutra, que é possível usar com vários looks. É muito, muito importante, na hora de fazer a escolha, observar todo o contexto. Não é só a marca e não é só a mala. Tudo tem que ser analisado. Certíssimo. E quando nós olhamos para o espelho, nós temos que gostar, não é? Daquilo que vemos, não é? Não daquilo que as outras pessoas dizem, não é? Por exemplo, eu gosto de cores mais gosto de coisas mais trabalhadas cá em cima, mas, por exemplo, não gosto de estampados nas calças, não, na parte de baixo, porque acho que gosto mais daqui a esta zona. Nós temos que nos sentir bem com aquilo que nós estamos a ver, não é? E muitas vezes, e nós somos um pouquinho influenciados por isso, que é hoje não estou tão bem, vou vestir outros tons, não é? Vou pôr outras coisas, vou vestir... Então, muitas vezes nós também temos que ter ali um pouquinho de atenção. Esse é o objetivo. O nosso objetivo principal, o meu e da Catarina, basicamente não é sobre a técnica que nós estamos a utilizar, não é sobre a informação que nós estamos a dar, é sobre a pessoa olhar para si própria e gostar do que vê. Isso é mais importante do que qualquer técnica ou de qualquer conteúdo teórico. O objetivo é que a pessoa se sinta bonita e que se sinta confortável e confiante na própria pele. O objetivo é que a pessoa se sinta bem na sua própria personalidade e não tente ser algo que ela não é. Na Pearl Image Consulting, vocês as duas fazem todos estes serviços ou, por exemplo, na análise cromática seria mais com a Catarina e depois com o personal shopping seria com a Maria? Como é que funciona? Normalmente fazemos as duas. Ok. Sim. As duas acompanham o mesmo cliente? Normalmente sim. Pode haver situações em que uma de nós terá que acompanhar, mas de forma geral acompanhamos sempre as duas. Ok, certíssimo. Sim. Catarina, Maria, mais alguma coisa que queira falar? Não, é só. Então, às podes. Obrigada. Acho que foi umas dicas muito valiosas. Foi. E nós tínhamos... Estamos sempre a aprender, não é? sim. Quando temos convidados. Há pouco, quando falou da parte das imagens, não é? Quando nós falamos num visual caótico, o que é que poderá ser um visual caótico? Por exemplo,
quando nós estamos, por exemplo, com o cabelo mais desarrumado ou não tão penteado, por exemplo, ou quando usamos uma roupa às vezes mais rasgada, o que não é sinónimo de caos, atenção, porque depende de como estiver conjugado, mas quando cria um ruído mental, quando é muita informação, quando estamos a usar, por exemplo, mesmo muitas cores, muitos padrões, pode criar um ruído mental. Por mais que quando olhemos não temos essa consciência, mas o nosso cérebro, o nosso inconsciente capta essa informação subtil. E às vezes outra questão é não comprarmos roupa do tamanho certo. O que nos faz, muitas vezes, às vezes nós queremos vestir o tamanho abaixo e acabamos por vestir uma roupa mais apertada, que tira um bocadinho a harmonia então do visual. Exatamente, e por exemplo, senhoras, por exemplo, como é no meu caso, não é, que são extremamente abonadas, não é, nesta parte, não é, cá de cima, muitas vezes nós temos a tendência, e às vezes temos uma certa dificuldade em encontrar, por exemplo, blusas que nos assentem bem, porque se fica bem aqui, aqui fica mais largo, se aqui fica mais largo, aqui fica mais estreito, portanto, temos que ter também essa atenção, é preferível estar bonito aqui, não é, do que parecer que isto estamos com o tamanho abaixo neste caso. É interessante o que a Sara está a dizer, porque esta parte é mesmo muito, muito interessante. Nunca é o corpo que está errado. Nós não estamos a escolher a peça certa para nós, porque às vezes nós achamos que aquela peça não encaixa em nós porque é o nosso corpo que não está bem, mas na verdade aquela peça não se encaixa realmente no nosso corpo. Não é suposto aquela peça ficar bem no nosso tipo de biotipo, porque quando nós encontramos peças adequadas, nós realmente ficamos harmónicos e muito bonitos. Portanto, não é o corpo que está errado. Não é o corpo que está errado. É muito importante, porque muitas vezes nós pensamos isso. Eu não sou tão bem aqui, tenho que esconder aqui. Não, não é o corpo que está errado, é a roupa. Exatamente. Ora bem. Acho que as nossas convidadas vão ter que vir mais sim. vezes ao Manhãs TV. adorei. Aprendemos imenso. Sim. Agradecemos imenso pelo vosso tempo e as dicas que vocês deram. Depois não se esqueçam nas redes sociais de comentar, dizer o que é que acharam das nossas convidadas e das dicas que elas compartilharam. Se quiserem entrar em contato com vocês, como é que o podem fazer? Podem fazê-lo através do nosso site. Nas redes sociais também temos os nossos contactos, por isso podem também fazê-lo através das redes sociais. E de norte a sul do país vocês conseguem... Norte a sul do país, fora do país também. Ok, olha, maravilha. Que planos é que vocês têm para o Paralimits Consulting daqui a 4 anos, por assim dizer? O que vocês veem? Nós, para além da Perlo, nós temos outros projetos com empresas, então nós também gostamos muito desta parte da gestão e da organização e coordenação para as empresas e para os funcionários das empresas. Então, esse também é um outro passo que nós queremos investir um pouco mais com o tempo, sim. Certíssimo, maravilha. Agradecer imenso. O que é que tu achaste? Foi muito... Eu gostei, aprendi muito. Aliás, tu percebeste, não é, que eu estava... Eu acho que, embora vemos que eles têm, aprendemos algumas dicas, mas têm uma escola muito superior à nossa. Sim, então não se sim. esqueça, aqui os meios de contacto que elas nos forneceram, para vocês, enfim, ao assistirem a este programa, é isso que eu queria dizer, vocês disseram assim, realmente eu... como é que eu ia dizer? Eu fui com a cara destas profissionais, eu aprendi muita coisa. Exato, identifiquei-me com os profissionais. Portanto, consegui perceber que ali posso melhorar um bocadinho. O objetivo, é como a nossa querida Maria disse, não é o corpo que está errado. Então, isso é o que nós temos que pensar, que nós podemos adequar e ter a roupa certa para nós, da maneira que você se sentir melhor. E porquê? Porque você é um espetáculo. Exatamente. E vocês já sabem como entrar em contato com elas. Então, Catarina e Maria, muito obrigado por terem vindo ao programa. Muito Foi um obrigada. prazer ter-vos cá. Obrigada, Até uma nós. próxima. Obrigada. E nós gostamos muito do programa de hoje. Quem é que será o próximo convidado? Tem que ir às nossas redes sociais para saber quem é que vai estar connosco, o que é que nós vamos falar e também dizer o que é que vocês acharam deste programa. É sempre muito importante. Tem um projeto e gostaria de vir ao nosso programa, temos todo o gosto em recebê-lo. Poderá fazê-lo através do nosso e-mail, manhãsantv@gmail.com, mesmo através do nosso contacto telefónico ou mensagem privada no Facebook. Não perca a oportunidade, se o projeto é importante para si, ele é importante para nós. E você já sabe que nós estamos consigo de segunda a sexta-feira, sempre com convidados e temas super interessantes. E temos uma grelha fantástica na Curiacos TV, vários tipos de programas, dos graúdos aos miúdos. Então, contamos consigo no próximo Manhã. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.